Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais uma sessão do grupo de estudo do livro A Emergência das Sociedades de Comuns. Hoje vamos começar no capítulo 10 do tomo 2, que se chama Sociedade de Comuns, e é o último capítulo do tomo 2. Portanto, o que tivemos a fazer neste tomo foi introduzimos o mapa das sociedades regenerativas, passamos pelo mapa das sociedades regenerativas capítulo a capítulo, portanto, cada distinção do mapa das sociedades regenerativas deu origem a um capítulo. Depois vimos como tornar prático, portanto, como tornar prática a aplicação do mapa das sociedades regenerativas, e agora vamos entrar no mapa das sociedades de comuns, e, e é esse o capítulo 10 que finaliza este tomo. E que é na prática o capítulo que dá nome ao livro, A Emergência das Sociedades de Comuns. Capítulo 10, Sociedades de Comuns. Como analogia, o sistema operativo das sociedades de impacto é uma versão mais evoluída do sistema operativo das sociedades de mercado. O das sociedades regenerativas é uma disrupção dos anteriores. É uma mudança de paradigma, como sublinha o historiador e filósofo da ciência Thomas Kuhn. Construindo-se sobre o mapa dos 4 sistemas operativos de Otto Schammer, podemos ver os 3 primeiros sistemas como um paradigma. Chamemos Ego. Ego 1.0, sistema operativo das sociedades tradicionais, Ego 2.0, sistema operativo das sociedades de mercado, e Ego 3.0, sistemas operativos das sociedades de impacto. Os seguintes, como outro paradigma, chamemos ECO, ou seja, ECO 1.0, sistema operativo das sociedades regenerativas, o foco deste livro, e ECO 2.0, sistema operativo das sociedades comuns, portanto, a emergência e sobre o qual este capítulo vai incidir. E, portanto, aqui está a primeira grande alteração face ao que temos vindo a apresentar no livro, é esta separação entre os sistemas operativos de base EGO e os sistemas operativos de base ECO, e o sistema operativo das sociedades de comuns é uma evolução do sistema operativo das sociedades regenerativas. É uma diferenciação da mesma forma que o sistema operativo das sociedades de impacto é uma diferenciação do sistema operativo das sociedades de mercado. Usando o framework dos 3 horizontes, podemos dizer que no horizonte 1 é a transformação para as sociedades de impacto. No horizonte 2 é a transformação para as sociedades regenerativas. E no horizonte 3 é a transformação para as sociedades de comuns. Neste momento, há ação em cada um dos horizontes. O tomo 2 ilustra a ação para o horizonte 2. Neste capítulo, o foco na ação do horizonte 3. Isto é, partilho sobre o sistema operativo que vejo emergir no mundo. Ainda muito subtil e frágil, e já está presente. Chamo a este sistema operativo sociedades de comuns, correspondente ao turquesa holístico dos níveis de consciência da teoria integral. É do mesmo paradigma das sociedades regenerativas e introduz distinção em relação a estas, da mesma forma que o ego 3.0 se distinguiu do ego 2.0. O ego 2.0 distingue-se do ego 1.0. Insere-se no movimento, numa direção histórica que vejo acontecer há pelo menos 3.000 anos, desde Moisés, com a libertação de um povo da escravatura no Egito, e chega aos dias de hoje, com a transição para as sociedades de comuns. É uma direção de emancipação das pessoas e dos povos, um aprofundar dos direitos individuais, sociais, da vida e da terra, com vista ao bem-estar individual, coletivo, da vida e do planeta. As sociedades de comuns incluem e transcendem as sociedades regenerativas. Vão um passo mais além, nomeadamente no propósito, organização e como se relacionam com a propriedade. Mapa dos 5 sistemas operativos das sociedades. Eu vou projetar para trazer isso para aqui, partilhando. Ok.
Portanto, temos a versão com esta nomenclatura do ego 1.0, 2.0, 3.0 e eco 1.0 e 2.0, o nome, o nível de consciência, a consciência, o tipo de consciência, a coordenação e o foco. Então, no ego 1.0, tradicional, pré-moderno, consciência tradicional, coordenação, hierarquia e controle, e o foco é na estabilidade e previsibilidade. No eco 2.0, marcado, portanto, nível de consciência relacional ou moderno, ecossistemas, é a consciência baseada em si próprio, mercado e competição, crescimento e lucro é o foco. No 3.0, impacto, pós-moderno, multi-interesses, multi-stakeholder, portanto, a coordenação é feita em redes de negociação e o foco é resolver problemas sociais e ambientais. No ECO 1.0, regenerativas, portanto, o nível de consciência é integral, é ecossistema do ponto de vista de consciência, portanto, é ecossistémico, são ecossistemas colaborativos e regenerar ecossistemas é o foco. E no ECO 2.0, na designação de comuns, integral maduro, bem comum elegado, é onde se foca a consciência, ecossistemas colaborativos para o bem comum, a organização de comuns, é como se faz a coordenação e o foco é na gestão colaborativa do bem comum, propriedade de comuns. De forma resumida, as sociedades tradicionais focam-se na estabilidade e controle. A propriedade é a ordem e o controle. A prioridade é a ordem e o controle para manter a estabilidade social. As estruturas sociais e económicas são rigidamente hierárquicas, com forte ênfase em normas, regras e práticas que garantam a manutenção da ordem estabelecida. O valor está na conformidade e na preservação das estruturas tradicionais. Nas sociedades de mercado, o foco é no lucro e crescimento competitivo. O ênfase é no individualismo, na competição e no crescimento económico. O principal objetivo é maximizar os lucros e impulsionar o crescimento competitivo com uma lógica de mercado livre, onde as forças económicas ditam o comportamento das empresas e consumidores. A inovação e o desenvolvimento são impulsionados pelo desejo de expansão e lucro. Os contextos são degenerativos. Nas sociedades de impacto, o foco é resolver problemas sociais e ambientais. Quer-se transformar o mundo reconhecendo que o crescimento económico não é suficiente. Organizações e iniciativas de impacto procuram criar valor social e ambiental, utilizando um modelo mais inclusivo e consciente nas questões globais. No entanto, ainda mantém um modelo de organização empresarial e mercado competitivo. Os contextos são adulto, sustentável e voluntário. As sociedades regenerativas orientam-se em torno de ecossistemas em cocriação. O foco é a regeneração ativa de sistemas ecológicos e sociais. Ativa, isso, de sistemas ecológicos e sociais. As organizações regenerativas procuram criar valor de uma forma sustentável e inclusiva. Este modelo é caracterizado por uma forte ênfase em colaboração, cooperação e governação distribuída, com o objetivo de regenerar o que foi danificado e criar sistemas mais equilibrados e resilientes. Os contextos são regenerativos. Nas sociedades de comuns, os ecossistemas co-criam para a gestão colaborativa de bens comuns, isto é, de bens que suportam a vida e as sociedades, como a natureza, comunidades e cultura. Estes bens são co-criados e regenerados. Cada pessoa é soberana e tem a responsabilidade de cuidar de si e do que é comum. E as decisões são feitas de forma dialógica e inclusiva, visando o bem-estar individual, coletivo, da vida e da terra. Ao nível da transparência, necessitam de níveis de pensamento em transparência abertos a tender para radicais, com níveis de pensamento em responsabilidade alto a tender para radical e nível de pensamento em sustentabilidade reconciliador a tender para regenerativo. E aqui há a primeira, portanto, é a extensão do mapa dos 4 sistemas das sociedades para os 5 sistemas das sociedades, com a introdução das estruturas meméticas das sociedades de comuns. E esta é uma contribuição que eu estou a fazer, enriquecendo o mapa dos 4 sistemas operativos do Otto Schammer
com aquilo que eu estou a observar no mundo e a partir do e a partir da minha observação e da minha própria experiência. Isso, sim, esta experiência está descrita no tomo 1 como no ponto proponente das sociedades, regenerativas, das sociedades de comuns. Nesse ponto está, tornado visível, a minha exploração neste em torno das sociedades de comuns. 10.1 Sociedades comuns, portanto, o sistema operativo ECO 2.0. Uma sociedade de comuns é uma sociedade co-criada por comuns, que visa o bem comum e se organiza em torno de organizações de comuns reguladas por uma ética de comuns. Aqui estão introduzidos 4 distinções hum, que vamos dar voz a seguir. É uma cocriação de organizações de comuns. Os bens deixam de ser privados ou públicos, passam a ser de comuns. E a economia de comuns baseia-se no valor não material, na preservação dos bens comuns e na criação de legado. Aqui esta ideia de legado tem as duas dinâmicas, não é? Porque é a recepção do legado das gerações anteriores e a criação do legado para as gerações seguintes, não é? Esta ideia que no mínimo eu deixo igual ao que recebi ou melhor, não é? E aqui, uma vez que as sociedades de comuns são construídas sobre as sociedades regenerativas, a matriz base é de regenerar aquilo que está danificado. Portanto, será integrar para as próximas gerações um legado melhor do que aqueles que recebemos até agora. O que se entende por comuns? Comuns. Por comum entendo todas as pessoas que fazem parte da sociedade humana, toda a sua cultura e tecnologia. Somos todos nós, em cada local, uma cultura própria, uma forma de ser e estar. Os comuns numa cultura, numa sociedade ou organização, são todos os que fazem parte dela. Isto é, participam na missão, os que suportam o conhecimento e os que conferem a legitimidade, que se representam a si e ao todo maior, e a cada um dos outros que vive no seu redor, seja na sua cultura local, regional, continental ou planetária. Cada uma das pessoas na sociedade é um holograma da sociedade à sua volta, representa a si e a muitos outros no mundo, o All System View. Cada nível de consciência define os comuns de forma diferente. Para os pré-modernistas, sociedades tradicionais, os comuns são os que partilham laços tribais, religiosos ou ideológicos. Os comuns são aqueles que compartilham crenças, práticas e identidades em comum. Quem está fora é frequentemente visto como um outro ou uma ameaça. Para os modernistas da sociedade de mercado, há uma expansão da noção de comuns para abranger todas as pessoas dentro de um sistema de governança nacional ou universal. Exemplo, a democracia, o Estado-nação, os cidadãos, os consumidores, os trabalhadores. A ênfase está na igualdade de direitos e oportunidades, mas frequentemente ligada a medidas de sucesso baseadas em métricas externas, exemplo, a riqueza, a produtividade, o status social. Para os pós-modernistas, sociedade de impacto, os comuns incluem toda a humanidade, independentemente da localização, cultura, história. Há uma busca e negocia-se para defender e acautelar os seus pontos de vista e direitos. Contudo, pode haver um bias que quer que todos compartilhem as mesmas visões do pós-modernismo. Portanto, é mais ou menos esta ideia de que eu tolero o outro desde que ele veja como eu, ou tenha as mesmas ideias do que eu, ou pense da mesma forma que eu. Isto é um bias do pós-modernismo, destas sociedades de impacto. Aqui também dizer-vos que começa a haver os primeiros sinais de que os comuns podem ser estendidos para além dos seres humanos, nos pós-modernistas. Para os integrais de sociedades regenerativas, os comuns são vistos como todas as pessoas únicas, contendo múltiplas dimensões física, emocional, mental, energética, arquétipa, e todas as pessoas têm um papel essencial e interdependente na sociedade. Os comuns são vistos como co-criadores conscientes da sociedade. A sua consciência aceita os outros como são e inclui as outras formas de vida. Cá está. Portanto, é aqui, ao nível dos integrais e das sociedades regenerativas, que todas as outras formas de vida, vegetal ou animal, são considerados também como comuns e passíveis de estar neste desenho, nesta concepção.
A concepção de comuns que seguimos é a pós-modernista, isto é, a integral. Bem comum. Bem comum é um bem maior, é o bem de todos nós e de cada um de nós, dos comuns, da vida, do planeta Terra. No meu modo de ver, são bens comuns os bens essenciais à vida na Terra, como o ar, a água, os alimentos, o solo, os oceanos, a vida, o planeta Terra, bem como os bens essenciais a uma vida de bem-estar e realização de todos os seres vivos. No caso da espécie humana, estamos a, estamos a falar, no caso, no caso da espécie humana, falamos de bens como educação, saúde, cidadania global. Os valores universais são considerados bens comuns. É holónico. Terra, mais vida na Terra, mais comunidades humanas, mais famílias, mais indivíduos. É holónico no sentido de holons, portanto, uns estão contidos dentro dos outros, não é? O conceito de bem comum varia de acordo com o sistema social. Nas sociedades pré-tradicionais, tribais, a natureza e os recursos compartilhados pela comunidade eram essenciais à sobrevivência e identidade do grupo, com normas para garantirem o equilíbrio com o meio ambiente. Nas sociedades tradicionais e de mercado, a natureza passa a ser vista como um recurso a ser explorado e os bens comuns se tornam bens transacionáveis, com a mercantilização dos recursos naturais, culturais e sociais. A ênfase recai sobre a economia, a eficiência económica e a privatização, muitas vezes em detrimento do bem coletivo, da vida e do planeta. Nas sociedades de impacto, há um esforço para resgatar as externalidades e incorporar os 5 P's, a prosperidade das pessoas, o planeta, a paz, as criando um modelo de bem comum, criando um modelo de bem comum que integra a sustentabilidade económica, social e ambiental. Aqui procura-se gerar valor de forma holística e colaborativa. Nas sociedades regenerativas, o bem comum torna-se um processo contínuo de cocriação e a regeneração dos ecossistemas, visando restaurar os ecossistemas naturais e as comunidades humanas. O objetivo é promover o bem-estar a longo prazo, criando condições para o florescimento de todas as formas de vidas humanas e não humanas. O entendimento de bem comum que seguimos é o das sociedades regenerativas. Então está introduzido o que é a ideia de comum, que aqui estamos a falar, e introduzido o que são a ideia dos bens comuns. Ética dos comuns. Ética dos comuns é uma ética que se fundamenta na responsabilidade de cada comum, de cada pessoa que participa na sociedade, tem para com a vida, para consigo, com os seus semelhantes, com a sua comunidade local, regional, planetária, com a condição humana, com todos os seres vivos, com o planeta e o universo. Quando nasço, escolho participar na vida. Quando me junto à escola, escolho participar na escola, seja como aluno, professor, funcionário, como pai de aluno. Quando me junto a uma organização, faço a escolha de participar na sua vida e tenho a responsabilidade de participar na sua governação, na sua missão, na realização do seu bem comum. Em cada domínio em que escolho participar, escolho assumir a responsabilidade por esse domínio. Represento-me a mim e ao todo, aos comuns. É neste ato fundador que se fundamenta esta ética, na minha livre escolha em participar na sociedade e organização de comuns. E é aqui que se distingue em relação às outras éticas. Esta ética defende que a minha participação torne um sistema em que participe melhor, ou pelo menos igual ao que encontrei, que não espero por ninguém para assumir a minha responsabilidade e que não alienio ou empurro para o outro. Se eu vou à praia e vejo uma garrafa de plástico na areia, apanho-a e coloco-a no lugar apropriado, exemplo, reciclar plástico. A praia ficou melhor por eu ter a usado, por eu ter participado nesse sistema, por eu ter estado lá. Esta é a ética que contempla níveis de participação, de compromisso ou de comprometimento. Ver capítulo 2. Responsabilidade e consciência andam de mãos dadas e fundamentam a participação. A nenhum ser humano deve ser impedida a sua realização, que ele se cumpra, que faça a sua evolução na consciência e que possa ser uma pessoa por inteiro. Esta distinção de pessoa por inteiro vem do movimento manifesto,
é um dos anexos aqui do livro, e que foi um movimento que surgiu no final dos anos 2000 e que depois deu origem a um conjunto de pessoas que subscreveram esse manifesto, e depois essas pessoas criaram, uma parte dessas pessoas criaram a associação One Perfect Movement, depois por sua vez fez várias experiências, uma delas deu origem ao João Sem Medo, e é esta ideia da pessoa por inteiro, a pessoa que não é passível de ser dividida nas suas partes e ser entendida nas suas partes, mas sim como um todo e nas suas multidimensionalidades, porque tem multi-inteligências, tem multipersonalidades, tem múltiplas formas de aprender, tem múltiplas partes, portanto, tudo isso faz parte, tem os múltiplos corpos, tudo isso faz parte desta ideia da pessoa por inteiro. Participamos em várias comunidades, na comunidade da vida no universo, na comunidade da vida na Terra, onde partilhamos a vida com todos os seres vivos do planeta Terra, na comunidade de espécie humana, onde partilhamos a condição humana com todos os seres humanos do planeta, na comunidade onde em cada momento temos os nossos pés, onde vivemos e exercemos a nossa atividade, a nossa contribuição para o mundo. Estes são valores fundamentais desta ética. E aqui quero sublinhar um ponto bastante importante nos dias de hoje, até por aquilo que se está a viver, quer em Portugal, quer nos Estados Unidos, em outras partes do mundo, esta ideia das pessoas que nasceram noutros lugares, que chegam a estes países, são considerados pessoas com menos direitos ou com menos valor. E isso não funciona. À luz desta ética, nós somos responsáveis, independentemente do sítio onde nascemos, nós somos responsáveis pelo sítio onde temos os pés e onde estamos a construir a nossa vida. E, portanto, é indiferente o sítio onde nascemos. As pessoas que estão em Portugal e que vivem em Portugal e que trabalham em Portugal são aquelas que têm a responsabilidade de cuidar desta zona, deste lugar no planeta Terra, para si e em nome de todos os outros, de toda a outra vida do mundo. E, portanto, esta é a ética base das sociedades de comuns e de como é que ela percepciona a vida. Tem muito a ver com aquela ideia, quando se olha do espaço para a Terra, não vemos fronteiras. Não é? E, portanto, as fronteiras são um construto administrativo para ajudar a facilitar a gestão do território, mas não para condicionar as pessoas, o seu movimento e a sua responsabilidade. Em resumo, liberdade de participação, liberdade de escolha, em respeito pelos valores da organização. Participe para o bem comum e para o bem da organização. Há a responsabilidade de pedir ajuda e de ser autêntico. Eu represento-me a mim e ao sistema, ao todo maior. Eu tomo responsabilidade por toda a organização e tomo a organização e o mundo melhor devido à minha participação, à minha ação. Eu participo como um par, com o meu nível de compromisso. Eu tenho o direito de evoluir e ser suportado neste processo. Eu pertenço à comunidade da vida no universo, na vida na Terra, à humanidade, à minha comunidade local onde vivo e trabalho, seja o bairro, a aldeia, a cidade, o país, o que for. Então, esta é a base da ética dos comuns. E o que se entende aqui por sociedades de comuns? De seguida, resumo as principais características das sociedades de comuns. Foco no bem comum e no pensamento em sistemas vivos, a regeneração. Foco no bem-estar individual, coletivo e da Terra, a muito longo prazo. O objetivo é garantir que os recursos e os sistemas estejam disponíveis para todos, agora e no futuro. Receber legado das gerações anteriores, gerir e criar legado para as gerações seguintes. Gestão de bens comuns e propriedade. A principal premissa das sociedades de comuns é a cocriação e governação dialógica de bens comuns, propriedades e organizações, que podem ser recursos naturais como água, florestas, terra, infraestruturas sociais como escolas, hospitais, ou até mesmo bens imateriais como saber e cultura. Estes bens não pertencem a uma pessoa ou a uma empresa, são cuidados e administrados pelos comuns como um todo, em cada lugar. Governança dialógica descentralizada. As decisões das sociedades de comuns são processos colaborativos e democráticos, onde todas as partes interessadas têm voz ativa. O poder é distribuído entre os membros, entre os comuns, e não há hierarquias.
da organização são todos parte, ao longe, que formam outros todos parte. A responsabilidade é individual e o agenciamento coletivo em equipa. Participação e inclusão de todas as vozes. A participação ativa de todos os membros comuns é central. Cada pessoa faz parte de uma sociedade comum e é responsável por cuidar do bem comum. Não apenas em seu benefício, mas considerando também as gerações futuras e as necessidades de todos os outros seres vivos dentro do ecossistema. Eu represento-me a mim e a todos os outros que estão fora deste sistema. Separação entre o propósito, política, poder e a economia, missão. A economia, a missão, nestas sociedades é separada do poder de decisão, político. Na missão, a decisão é realizada pelos que executam a missão. O financiamento destas estruturas não confere poder de decisão e alteração de propósito. Isto é muito comum, por exemplo, nas sociedades de mercado, onde os detentores de capital detêm o poder também de decisão. Neste tipo de organizações, neste tipo de sociedade, isso já não é possível. E estão separadas. Quem tem um tipo de poder não tem o outro e vice-versa. Integração com os ecossistemas locais. As sociedades comuns funcionam de forma emergente e dinâmica, sendo profundamente integradas nos sistemas locais, nos lugares. Podemos ver isto em funcionamento nos bancos éticos. Elas procuram regenerar e manter não só os bens materiais, mas também os ecossistemas sociais e culturais. A regeneração destes sistemas envolve um cuidado ativo e contínuo com o ambiente e as relações interpessoais. É uma economia de valores não materiais. Papel regenerativo no contexto global. No contexto global, as sociedades comuns representam um movimento para recuperar o que foi danificado e criar sistemas que operam de forma harmoniosa com a natureza e com a sociedade, envolvendo as comunidades locais e transferindo o poder para os lugares onde a ação se realiza. O modelo procura promover a regeneração e a sustentabilidade ao invés de exploração e extração, criando um equilíbrio entre as necessidades humanas e a preservação do planeta. São holarquias de todos parte. A escola que faz parte do bairro, que faz parte da cidade, que faz parte do país, que faz parte da região e por aí fora. Organizações de comuns, todos parte, fazem parte de outras organizações comuns, todos parte. Um fratal de organizações comuns que cuida da vida. Começando por dizer que não conheço nenhum país do mundo que esteja neste contexto, há algumas experiências que mostram sinais e apontam nesta direção. A democratização do botão, laboratório de felicidade pública e a reforma educacional e a produção orgânica e biológica, a integração cultural na Nova Zelândia, com o reconhecimento das várias culturas, a economia circular e regenerativa, os direitos dos comuns ancestrais das suas culturas, os direitos da natureza e a governação participativa, o movimento de regeneração da Costa Rica, os processos de suporte à decisão participada e a chamada para a colaboração internacional, países nórdicos, e eu incluo aqui a Holanda e o Canadá, com os seus avançados sistemas sociais de comuns para comuns, são um sinal nesta direção, chama particular atenção para o sistema de educação finlandês, a iniciativa governamental escocesa de participação e colaboração, criando um lab social de evolução para uma sociedade a partir dos sonhos e interesses das pessoas, a cidade de Tottenham, no Reino Unido, caminha para ser uma comunidade de comuns, isto é, uma cidade governada por uma organização de comuns. São alguns dos exemplos em diferentes escalas que começam a aparecer no mundo com estes referenciais, ou onde se podem encontrar várias experiências ligadas com esta ideia dos comuns. 10.2. Organizações de comuns. Uma organização de comuns é uma organização operada por comuns, que visa o bem comum e que está para além do conceito de propriedade pública e privada. É antes uma organização em que cada membro se representa a si e aos comuns, assumindo a responsabilidade pelo seu propósito, pela sua governação, por perseguir o bem comum. Estas organizações não têm proprietário. São as pessoas que em cada momento lá trabalham e que representam os comuns. Neste sentido, é uma organização de comuns, uma propriedade de comuns, que muda no tempo, que em cada instante os que lá trabalham são os seus guardiões, os seus cuidadores, e que se fundamenta numa ética de comuns.
As organizações comuns têm o bem comum como o seu centro, como o seu propósito último. E aqui está uma grande distinção para as organizações normais que nós temos hoje, até nas sociedades de impacto. Portanto, o propósito é focado no bem comum e não tem a propriedade no sentido acionista. Portanto, as pessoas que estão a trabalhar naquela organização são os donos, entre aspas, dessa organização, e à medida que elas mudam, vão mudando esses donos. Portanto, as pessoas que estão em cada organização são aquelas que têm que cuidar dessa organização. Uma organização de comuns pode estar a cumprir a missão de gerir um bairro, por exemplo, o bairro da Bela Flor, em Lisboa. Uma floresta, por exemplo, o Pinhal de Leiria. Um ecossistema, a Ria de Aveiro. Uma comunidade territorial, exemplo, Mértola. Uma escola, um hospital, uma fábrica. Uma prática como o Possibility Management, um parlamento. São muitos jogos regenerativos ou de Gaia. Envolve 3 anéis. O da missão, que executa a missão da organização de comuns, a economia, o do conhecimento, que cuida da evolução, e o da legitimidade, que ancora nos mundos jogos locais. Eu vou mostrar um framework que não está na edição 1 de um livro, há de estar na edição 2, mas eu vou já mostrar para quem estiver aqui a seguir este grupo de estudo. É o framework dos 3 anéis e é um framework que nos ajuda a desenhar. Portanto, nós temos aqui os 3 anéis da organização de comuns, no centro o anel de missão, o anel de conhecimento e o anel de legitimidade. E estes 3 anéis são muito importantes porque são eles que conferem a capacidade da organização não ter proprietário ou de ser uma não property, uma não propriedade, não ser passível de ser dono. Portanto, e precisam de ser desenhados em função da organização de comuns que estamos a falar. Os diferentes anéis podem ser diferentes. Por exemplo, se nós estivermos a falar de uma escola, então o anel de missão vai ser formado pelas pessoas que trabalham, os professores, os funcionários, os alunos, os pais dos alunos, se eles forem menores, portanto serão esses que vão configurar a missão. E o anel de missão é aquele que tem que dar vida à escola todos os dias e fazê-la acontecer. Ao nível do anel de conhecimento, podem estar antigos professores, por exemplo, que acolhem novos professores que vêm para a escola e que são stewards desses professores, antigos funcionários, pode estar determinadas comissões de avaliação ou determinados contextos, comunidades de prática para ajudar a missão da escola em algumas áreas. E no anel de legitimidade estão representados as principais entidades que conferem legitimidade àquela escola, que pode ser a Câmara Municipal, pode ser o Ministério da Educação, o Ministério da Segurança Social, portanto, podem ser empresas locais que estão a financiar ou que são recrutadores, enfim, os institutos de emprego, portanto, um conjunto de entidades que conferem a legitimidade daquela organização e que não interferem diretamente na missão, mas que estão a regular o funcionamento. É uma espécie, digamos assim, se temos a parte de missão, a parte de missão, não é? Onde se realiza o propósito, os propósitos, no da legitimidade é como se fosse assim uma espécie de Presidente da República, não tem o poder de governar, mas tem o poder de, por exemplo, demitir o órgão de gestão e pedir para ser eleito um novo órgão, portanto, ou, por exemplo, sobre assuntos importantes como a venda, a cedência dos terrenos, ou terminar contratos de guardiãos e por aí fora, tem que ter o seu aval, coisas deste tipo, não é? Portanto, são de facto uma válvula de segurança para todo aquele sistema. Então aqui é preciso desenhar em cada uma delas, pois claro que se for um bairro é diferente de uma escola ou de um parlamento ou de outra organização de comuns, não é? Então cada uma delas precisa do seu desenho,
E à medida que formos desenvolvendo estes desenhos e que vai-se estabelecendo comunidades de práticas, depois também vão começar a surgir regras inerentes ao desenho de cada um destes anéis. Portanto, é nesse sentido que é um framework. Este framework foi desenvolvido por mim, este conceito de organização de comuns, tenho eu explorado há alguns anos a esta parte. Há vários nomes para isto. O último que chegou é este Organizational Stewardship, que vem do mundo dos commons digitais e do open source e das evoluções dos modelos de open source, e que vem muito desculpem, eu disse, Steward Ownership, vem muito deste contexto. E, portanto, há vários nomes, há várias experiências pelo mundo que estão a convergir aqui. Uma das formas de poder modelar uma organização de comuns é sobre um DAO, sobre um Distributed Autonomous Organization, portanto, da Web3, com os respectivos tokens. Propósito da organização de comuns. As organizações de comuns são aquelas que cuidam de bens comuns específicos em um local determinado, como escolas, hospitais, tribunais, bairros, florestas, água ou outros recursos naturais e sociais. O propósito principal destas organizações é assegurar a gestão e a preservação de bens que são essenciais para a vida das comunidades e ecossistemas, garantindo que estes bens estejam disponíveis para todos, agora e no futuro. Portanto, podemos conceber facilmente uma organização de comuns que é uma comunidade do alimento, uma food network daquela área, uma organização de comuns que está a cuidar da água, uma organização de comuns que está a cuidar da escola e da educação, uma organização de comuns, por exemplo, em Lisboa, está a cuidar do Parque Monsanto. Portanto, esse tipo é relativamente fácil pensar e desenhar esse tipo de organizações, não é? Estas organizações de comuns têm 5 princípios. Seguem 5 princípios. O princípio da separação estabelece a distinção entre a esfera política, a governação, e a esfera económica, a missão da organização. Esta separação garante clareza de funções e respeita os princípios da participação, transparência, democracia e evolução, assegurando que a governação não se confunde com a gestão da missão. O princípio da participação define que apenas aqueles que têm uma atividade económica na organização podem participar na sua governação. Não é uma escolha pessoal, mas uma consequência direta da atividade na organização de comuns. Esta interligação entre participação económica e política reforça a representatividade e a natureza de comuns da organização. Portanto, eu se participo numa escola, não é? Nós, de certa maneira, já vemos isto a funcionar, por exemplo, nas universidades, já tem uma parte deste modelo e deste princípio da participação incluído, não é? A mesma coisa, por exemplo, com as câmaras municipais. Portanto, quem pode eleger o executivo camarário são as pessoas que moram numa determinada zona e, portanto, está aqui referente a este princípio da participação. Princípio da democracia. Garante que cada pessoa tem um voto, refletindo o princípio de uma pessoa, um voto. A participação nas decisões ocorre dentro dos círculos ou equipas, de acordo com o nível de compromisso. A voz de cada membro deve ser ouvida, independentemente da sua capacidade de voto em determinados assuntos. Portanto, a ideia base é que isto funciona em círculos com fishbowl, formatos de fishbowl, e, portanto, todas as vozes são ouvidas, todas as vozes têm maneira de se pronunciar no sistema, e depois haverá determinadas equipas e determinadas pessoas que têm, cujo seu voto permite a decisão de alguns temas em função do princípio da evolução. Princípio da transparência. Assegura que toda a informação dentro da organização é livre, aberta e acessível a todos os membros. A informação deve ser factual, sem edição ou destruição, e deve ser disponibilizada de forma clara e atempada. A organização trata a informação como um bem comum, mantendo a responsabilidade e a rastreabilidade de todas as ações. E isto é determinante, muda toda a natureza de funcionamento de uma organização, a informação ser pensada
como um elemento base do seu desenho e da sua constituição, da própria definição da organização. Princípio da evolução. Determina que a participação na tomada de decisão e a assunção de responsabilidade, assumir responsabilidade, deve ser alinhada com o nível de consciência, comprometimento e confiança de cada pessoa. A evolução é incentivada, mas nunca imposta, garantindo que cada membro participa conforme a sua capacidade e vontade de crescimento dentro da organização. Portanto, isto é um princípio determinante que faz com que as pessoas possam fazer o seu desenvolvimento humano na organização e em conjunto com os seus pares e sendo reconhecido pelos seus pares, e isso lhes permite um nível de compromisso e de comprometimento diferente. Já vamos ver abaixo esse desenho. Governação da organização de comuns. São descentralizadas e funcionam como organizações integradas, ou seja, baseia-se numa governação distribuída, dialógica, onde todos os membros da organização têm voz, são responsáveis pelas decisões e representam o todo, usam a inteligência coletiva, são evolucionários e convidam as pessoas a serem completas, inteiras na organização. E estamos a falar dos Tail Organizations, das organizações integradas, e do movimento que aqui representa. E, portanto, é aí que está a vir diretamente esta coisa. E podemos ter exemplos como a Burtos, ou a Morningstar, ou a Inspiral. Portanto, alguns dos exemplos já estiveram em Portugal e tivemos masterclass e percebemos como é que funciona. E são empresas muito grandes, já com muitos milhares de trabalhadores, com milhões de euros de faturação e de atividade. E que funcionam desta maneira. Não é? Poder de decisão são separados da economia e finanças da organização. Isto significa que a gestão da missão e dos recursos não é guiada por interesses económicos ou lucrativos, mas por uma visão coletiva e regenerativa do bem comum, pelo propósito. O modelo de governação promove autonomia e responsabilidade, com um foco constante em regenerar e manter o sistema ao longo do tempo, jogos infinitos, garantindo, um mundo de jogos infinitos, garantindo a sua sustentabilidade económica, social e ambiental. Será mais correto, em vez de dizer jogos, dizer mundo de jogos infinitos. O círculo é a estrutura principal, o grande círculo da organização, o aluno principal, do qual emergem todos os alunos, os círculos e equipas. A informação é transparente, aberta, a nível de pensamento em transparência aberta e radical, e a organização tem um rio de informação que serve ao seu propósito. Aqui o rio implementa o princípio da transformação. No Possibility Managers falam-se no Torus Technology, né? Portanto, tem um anel com outro anel, com outro anel, com outro anel e forma um Torus. A organização é vista como um Torus que tem várias equipas a funcionar em anel e aqui, né, eu tenho um anel aqui, outro anel aqui, portanto posso ter vários anéis que juntam pessoas destas equipas, por exemplo, no Infinity Ring, num anel infinito que mantém o mundo de jogo ao longo do tempo, não é? E que vai mudando as pessoas, não é? Portanto, esta modulação, por exemplo, que o Possibility Management faz das organizações de comuns. A escala da organização de comuns. As organizações comuns funcionam como agentes regenerativos dentro de um ecossistema maior, seja local ou global. Elas são desenhadas para cuidar e regenerar os recursos naturais e sociais. Estas organizações são integradas nos ecossistemas locais micro, promovendo a cooperação e a resiliência entre os membros da comunidade. As práticas ambientais e as necessidades sociais desempenham um papel importante em enfrentar as crises globais, ecológicas, sociais e económicas, pois procuram criar modelos de governação que sejam justos, inclusivos e sustentáveis. São aulas, todos parte, e formam uma holarquia, como apresentado no capítulo de equipas. As estruturas macro são formadas por estes todos parte, têm limites ao seu crescimento, sendo o seu desenho local a um lugar ou contexto. Portanto, se a gente tem as estruturas de natureza local, é destas estruturas locais que vão emergindo os outros níveis até ao global. Portanto, eles são sempre níveis que estão representados a partir diretamente daquilo que se passa nos diferentes lugares, e não ao contrário. Nós hoje, por exemplo, temos
nomeamos um parlamento a partir com representantes locais, mas há uma hierarquia nesse contexto, portanto não é a governação local que é eleita localmente que depois faz emanar o nível seguinte da responsabilidade, com representantes que foram eleitos localmente. Não. Há aqui vários níveis de eleição, portanto, aqui estas organizações de comuns definem estes todos de forma diferente daquilo que nós hoje vivemos nas democracias ocidentais, principalmente. Portanto, é um aprofundar, digamos assim, da democracia, dando mais poder ao lugar e deixando que depois que sejam os representantes do lugar a formar os níveis de abstração necessários para lidar com os problemas em cada contexto. Colaboração, co-criação na organização de comuns. Numa organização de comuns, cada membro da equipa ou da comunidade é responsável por fazer funcionar o bem comum, contribuindo com o seu esforço, as suas habilidades para o bem coletivo. Não há hierarquias, há oligarquias e a colaboração, a co-criação é essencial para o sucesso da organização. A colaboração entre diferentes partes da comunidade é fundamental porque a organização funciona corretamente e todos têm um papel ativo no cuidado da gestão ou do bem comum. Cada pessoa representa-se a si ao todo maior, é um holograma da sociedade. A sua voz é a voz da sociedade maior e a sua participação é chave na inteligência coletiva. Este ponto é muito importante porque eu dentro da organização eu não me represento só a mim, eu represento-me a mim, eu não represento só a mim, eu represento todos os outros que estão fora e que também, através da minha voz, se ouvem, fazem falar dentro. Portanto, eu não preciso de um sistema de legitimação exterior para eu representar os outros. E isto é um ponto importante. As tensões são o ouro. Feedback que mostra algo no sistema precisa evoluir. É uma chamada à criatividade. Numa organização de comuns, a responsabilidade é individual. Não há nós em responsabilidade. É o trabalho em equipa, em cocriação, em circo, em colaboração. Portanto, embora a responsabilidade seja individual, o trabalho é em equipa. Missão da organização de comuns. A economia dentro de uma organização de comuns é desvinculada da tomada de decisão, da política e do desenho da organização, ou seja, a missão e a economia estão separadas do poder. Isso significa que a gestão financeira e os modelos de geração de recursos servem o bem comum e não interesses económicos, financeiros ou outros. O dinheiro e a sustentabilidade financeira é um instrumento para algo maior, não o seu fim. Estas organizações são baseadas em valores não materiais e incluem muitos outros retornos, resultados como desenvolvimento humano, sociais, naturais, culturais, entre outros. O legado no seu sentido lato. E aqui ela vai beber muito desta ideia das empresas sociais, do Mohamed Yunus, e portanto, digamos que sim, que é dessa estrutura que nasce isso. Os níveis de compromisso da organização de comuns. E então temos aqui um framework dos 6 níveis de compromisso da organização de comuns, que eu estou a mostrar. Este também é um framework que não aparece na edição 1, só vai aparecer na edição 2. Então eu vou partilhar aqui para podermos ver. E é um framework no sentido em que nos ajuda a desenhar os níveis de compromisso da organização e como é que se faz, e cada organização terá a sua. Então temos aqui um primeiro nível exterior, que é o sem compromisso. Provavelmente nem conhecem a organização, não têm qualquer informação, portanto, o seu nível de compromisso é inexistente. Depois temos um primeiro, que é este está tracejado, que é o nível de compromisso fraco. Portanto, provavelmente as pessoas já conhecem, já ouviram falar da organização, já têm alguma relação, mas, por exemplo, se for uma escola, não têm filhos em idade escolar, portanto, têm interesse em que ela funcione, mas não têm uma vinculação fraca. Depois começa o primeiro, que constitui a membrana, a fronteira, não é? A membrana que é a fronteira, que é o nível forte. E aqui são as pessoas, sim, que já têm, por exemplo, no caso da escola, os professores, os funcionários, os pais que têm e os alunos que lá estão naquele momento. Esses já têm um nível de compromisso forte e, normalmente, este nível de compromisso forte é automático. Portanto, é a pessoa por ter uma determinada função naquela organização, imediatamente tem este nível de compromisso forte e não se pode desvincular dele.
esse confere-lhe imediatamente um determinado poder. E aqui pode ser dito qual. No caso de uma escola, por exemplo, o poder pode ser o participar na missão e ter voto nos assuntos correntes da escola, por exemplo. O alto pressupõe um caminho que a pessoa faz, portanto, uma evolução, seguindo o princípio da evolução entre o forte e o alto, e, por exemplo, pode dizer que as pessoas que estão no alto já podem tomar decisões referentes à economia e à mudança da economia. Portanto, enquanto os que estão no forte decidem no cotidiano, os que estão no alto podem definir as regras inerentes à economia e como é que se faz esse contexto. Depois tem o compromisso semi-integral, e o semi-integral é uma evolução do alto no sentido em que acumula todos os outros anteriores e junta ao alto a possibilidade de alterar as regras de política. Portanto, o que eu estou a dizer é que os meus pares naquela organização reconhecem a estas pessoas que estão no nível de compromisso semi-integral e que fizeram um processo evolucionário transparente para os seus pares para chegar lá, um processo de desenvolvimento humano ao longo dos anos, e que o todo diz, sim, estas pessoas, quando tomam decisões, elas tomam decisões pensando no bem-estar delas, no bem-estar de cada um de nós, no bem-estar da nossa organização de comuns e no bem-estar do nosso ecossistema onde nós nos inserimos. E elas alteram as regras das políticas dessa forma, e portanto confere isso. E finalmente, o nível integral, o nível de pertença mais interno, que continua a ser um caminho evolucionário, não é preciso fazer trabalho de desenvolvimento humano para chegar lá, e são as pessoas que nós reconhecemos que têm a capacidade de treinar todos os outros para fazer estas evoluções e serem mentores e coaches destas pessoas ao longo do tempo para elas poderem fazer o seu caminho de evolução no compromisso. E como digo, idealmente todos vão estar no nível integral ou vão chegar ao nível integral, mas ninguém é obrigado a fazer. As pessoas estão num nível de compromisso forte e é lá que querem ficar, está tudo ok. E têm a sua voz e o seu poder de decisão. Se elas querem evoluir e ir para o alto, depois está tudo ok e a empresa a organização tem que facultar os meios necessários para a pessoa fazer isso. E não é uma questão de cotas. Só 3 é que podem ir. Não, todos podem ir se todos querem ir. Porque isto tem a ver com o desenvolvimento do ser humano e nestas organizações o ser humano é integral, é pleno, e, portanto, não é impedido à luz do princípio da evolução. É isso que quer dizer. Este framework ajuda a desenhar para cada organização de comuns como é que este caminho faz, o que é que confere cada um destes níveis em concreto e como é que se faz essa transição, como é que se faz esse caminho. E, portanto, que programas, que tipo de coisas é que temos que ter para, por exemplo, passar do forte para o alto e por aí fora. E isto é preciso dar accountability, é preciso estar a ser visível. Não chega só a dizer, eu fiz este treino, não é? Tem que se tornar visível as consequências daquele treino na pessoa, os pares têm que ver como é que aquele mudou na integridade, na criatividade, na relação, em criar relações, portanto, como é que aquela pessoa mudou por ter tido aquele treino, por ter feito aquele trabalho de desenvolvimento humano, isso tem que estar presente. E este framework também ilustra aquilo que é o fishbowl, não é? Porque eu tenho aqui, ao nível do forte, tenho aqui o círculo maior da organização, é a membrana fronteira, digamos assim, e depois, quando há um assunto para discutir que envolve o nível de compromisso alto, depois estas pessoas vêm ao centro e estão num fishbowl a tomar essas decisões, mas todos os outros estão a ver e têm um lugar lá para fazer ouvir a sua voz. Mas se o assunto que tiver a ser discutido é de natureza integral, depois temos o círculo dos integrais lá e todos os outros estão à volta a ver e têm um lugar lá para ir fazer ouvir a sua voz. Portanto, este framework também tem esse mérito de mostrar como é que funciona o fishbowl em função de cada um dos temas que nós fomos falando aqui. Framework dos 6 níveis de compromisso. As organizações de comuns são profundamente alinhadas com os princípios de regeneração e transformação. Estão em sintonia com as ideias de um sistema regenerativo. Neste sentido, cada pessoa participa na organização tendo em consideração o seu nível de compromisso, que escolhe assumir perante o todo.
Isto, a palavra sistema aqui muitas vezes está em substituição à ideia de mundo-jogo, no sistema regenerativo, mundo-jogo regenerativo. Neste sentido, cada pessoa participa na organização tendo em consideração o seu nível de compromisso que escolhe assumir perante o todo. Alguns dos níveis são automáticos e outros são decididos em círculo. Seguem alguns dos níveis. Sem compromisso, não conheço, ou conheço mal a organização, não participo. Compromisso fraco, conheço a organização e tenho uma colaboração ocasional, é automático. Não tenho voto, a minha responsabilidade é de informação. Compromisso forte, se uma pessoa que trabalha na organização, se um cliente regular ou um fornecedor regular, é automático. Este nível, tenho responsabilidade e participação na organização, na sua missão e posso usar o meu voto. Em muitas organizações, os clientes podem estar aqui representados, por exemplo, com associações de clientes, ou os fornecedores, com a associação de fornecedores, depende da natureza da organização, mas uma organização, por exemplo, como uma operadora de telecomunicações, ou um banco que tem milhares de clientes, há aqui um compromisso forte destes clientes e eles, enquanto coletivo, podem estar aqui representados e ter aqui, ouvir a sua voz aqui diretamente. É a mesma coisa para os fornecedores e outras partes interessadas. Compromisso alto, ou até num dos níveis mais à frente. Compromisso alto, os meus pares reconhecem o meu compromisso e veem-me como uma pessoa que tem a capacidade de pensar no todo. E isso faz com que eu possa contribuir para o processo de tomada de decisão da mudança de missão da organização. As leis que regulam a sua atividade económica. É decidido pelos pares com este nível de compromisso e seguintes. Implica trabalho de desenvolvimento humano. Compromisso semi-integral. Os meus pares reconhecem que eu penso no todo e que vou para além dos meus próprios interesses e consigo tomar decisões que colocam o todo da organização acima de todos os outros. Ou seja, posso mudar a parte política e como a organização se governa. É decisão pelos pares com este nível de compromisso e seguintes. Implica trabalho de desenvolvimento humano. E o compromisso integral. Neste nível eu posso decidir quem muda de nível, quem está preparado para evoluir, ser guardião do seu propósito e essência. São os sábios da organização, digamos assim. E vamos parar aqui, neste ponto. Portanto, estamos no ponto 10.2, completamos o subponto níveis de compromisso da organização de comuns. O ponto que se segue será as metodologias e as práticas usadas, algumas das metodologias e práticas usadas ou que podem ser usadas nas organizações de comuns, e veremos isso na próxima sessão e paramos a sessão aqui hoje. Portanto, nesta introdução, portanto, neste capítulo, tendo coberto as sociedades de comuns e agora estando a cobrir organizações de comuns, permite-nos ver, de facto, o que é que distingue, quer das regenerativas, quer do mercado, e qual é o salto quântico que nós estamos a falar em cada uma destas estruturas. E porquê que vejo isto como um novo sistema operativo, com estruturas minimétricas diferentes, e o que permite fazer, as portas que abrem, e o que permite fazer neste contexto. Voltamos daqui a uma semana para uma nova sessão do grupo de estudo e continuarmos aqui neste capítulo das sociedades de comuns. Bem-aja a todos.